L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Bora lá, galera. Tudo bom com você? Tudo bom com você? Tudo bom com você? E você? Você mesmo, tudo bom? Que bom. Que bom que tá tudo bem. Se não tiver tudo bem, poxa, lamento. Mas espero que fique tudo bem. Você está ouvindo o podcast de consolo para acabar com o juízo. Episódio... Boa pergunta. Qual é esse episódio? Eu chutaria 133, o número cabalístico 133. Vamos ver se é isso mesmo. Conferindo aqui ao vivo, 133, tá certinho. E dessa vez, nomádico aqui, instalado na cidade de São Paulo, pronto pra gente ler um pouquinho aqui da sessão 3.5.2, Dívida e Troca. No episódio passado, eu não lembro nem o que aconteceu, eu estava tão cansado que eu apaguei da minha memória simplesmente, mas segue o pedido encarecido, carinhoso do ouvinte, da ouvinte, que se o som estiver baixo da voz, dá um toque. Escreve lá no comentário, cara, o som tá baixo. Vou aumentar o som. Falar mais alto, então aumento o volume do episódio, tá bom? Mas acho que é isso, né? Tô animado e um pouco cafeinado para ler o 3.5.2 de Vitroca. Vou botar aquele famoso alarme. Alarme som. E here we go! Que horas são agora? 6h18, estamos atrasados. A gente vai até 6 então e... 38, né? Isso aí, a produção confirmou a hora aqui matematicamente, né, comigo. Isso aí é a soma dos 20 minutos. Perfeito, 20 minutinhos. Bela quinta-feira, dia 7 de dezembro. Estamos chegando ao fim de mais um ano. 2020 crazy está acabando e vamos em direção a 2024, que merece um outro apelido, um apelido interessante também. Página 245 da minha versão impressa aqui, bonitinha, mastigada por gatos. 3.5.2, Dívida e Troca. Se você nunca ouviu esse episódio, caiu de paraquedas, sei lá por que você abriu essa parada, aqui a gente lê o Antiédipo, né? Na íntegra. E olha só, a gente já atravessou mais de 200 páginas nesse exercício. Para você que não acredita muito que isso é possível, aconteceu. Então, bem-vindo aí, bem-vinda, bem-vinde. Esse é o seu primeiro episódio. E aí a gente está na seção 3.5.2, página 245, que corre assim, segundo nossos amigos Gilles Deleuze e Félix Guattari. Deixa eu fechar essa janela que vai ficar melhor. A sociedade não se baseia na troca. Os sócios é inscritor. Não trocar, mas marcar os corpos que são da terra. Já vimos que o regime da dívida decorria diretamente das exigências dessa inscrição selvagem. Porque a dívida é a unidade de aliança e a aliança é a própria representação. E aí você começa, meu Deus, que doideira doida, mas é isso aí, né? Eu acho que isso aqui, eles estão fazendo uma colocação talvez polêmica, né? Não sou tão fã e próximo de antropologia assim. Fã não, até gosto, mas não sou próximo, mas essa colocação inicial, né? A sociedade não se baseia na troca. E os sócios, né? Essa máquina, o conjunto das máquinas sociais, ele na verdade ele é inscritor, né? Ele é produtor de inscrição e não necessariamente de trocas. É na base, né? As trocas existem, não é que as trocas não existem. Não trocar, mas marcar os corpos que são da terra. Isso principalmente com relação à representação, a forma de representação da máquina territorial primitiva. Já vimos que o regime da dívida decorria diretamente das exigências desta inscrição selvagem, né? O regime da dívida acontece diretamente das exigências dessa inscrição selvagem. E tudo muito ponto, né? Eles não seguem um parágrafo. Porque a dívida é a unidade de aliança. E a aliança é a própria representação. Por que a aliança é a própria representação? Boa pergunta, né? Mas a aliança se você não pega o sentido pejorativo da representação, né? Mas a representação territorial principal é a aliança, né?
mais do que eles estão falando ao longo desse capítulo, do que a reprodução familiarista, né? Só existe família e só existe vínculo reprodutivo quando se estabelece primeiro os vínculos de aliança, ou seja, os vínculos políticos. Então, a primeira representação da máquina territorial primitiva pode-se entender que é essa aliança, esse aspecto político. Então, a gente segue daqui. É a aliança que codifica os fluxos do desejo e que, pela dívida, dá ao homem uma memória de palavras. Então, é a aliança que codifica os fluxos do desejo e que, pela dívida, dá ao homem uma memória de palavras. Então, antes mesmo da palavra, há de alguma forma nessa aliança a codificação dos fluxos do desejo e também os fluxos materiais, né, que não tem tanta... Tem uma distinção aqui, né, mas é uma distinção de regime, não de natureza. Mas, nossa, a gata tá se escondendo muito dentro do armário. Caraca, nunca mais vou achar essa gata, bicho. Mas aqui tem uma inversão interessante, né? Tem primeiro a codificação dos fluxos do desejo se dá pelas marcações de aliança, né, pela política das relações e que pela dívida, e é nessa dívida, né, a partir desse valor, dessa valoração dos códigos, né, dessa equivalência entre as coisas do fluxo do desejo, diferenciação e equivalência, essa inscrição, aí se constituem as dívidas que dá ao homem uma memória de palavras, né. Só quando a gente deve, no sentido bem material da coisa mesmo, isso é uma hipótese nietzschiana, né, que eles estão levando à frente aqui, é só através da dívida que é preciso produzir um certo... nessa ideia, né? Eu acho uma ideia um pouco limitada, mas é por meio da dívida que se estabelece esse lugar da necessidade da troca, da comunicação, né? Dessa possibilidade de comunicação. É ela que recalca a dívida, né? Pela dívida dá ao homem uma memória de palavras. Agora o que, né? É ela que recalca. Pode ser a representação da aliança, né? É ela que recalca a grande memória filiativa intensiva e muda o influxo germinal como representante dos fluxos não codificados que submergiriam tudo. Então isso aqui é importante porque isso eles já explicaram lá atrás. Por um lado tem esse fluxo germinal reprodutivo, né, que é o representante dos fluxos não codificados, dessa continuidade da esteira biológica da vida, né, que não é nem biológica, mas dessa continuidade da vida, né, desse influxo germinal, né, que eles botaram, influxo germinal, que é, a meu ver, né, esse segmento de continuidade de tudo que é vivo, sem antes ser tudo que é vivo e tudo que é existente, sem ter essa separação, né, essa representação meio do corpo sem órgãos. Hein. Mas essa aliança que recalca a grande memória filiativa intensa, porque essa aliança é extensiva, intensa, e muda o influxo germinal como representante dos fluxos não codificados, de alguma forma essa indiferenciação, né? O melhor exemplo disso é a indiferenciação que pretende-se alcançar no anime Evangelion. Isso é a tentativa de reestabelecer, né, esse influxo germinal. Belíssimo anime, ótimo exemplo. O melhor jeito de explicar a esquizoanálise é por meio de Evangelion. Ninguém vai me tirar isso da cabeça. Alguém mandou uma mensagem aqui, só tem que dar uma confirmada. Não era nem para estar vendo mensagem agora, mas tudo bem. E aí, né, tô aqui no desenho Evangelion também, né, há uma tendência, tipo, eu não queria ter relação com o outro, não queria ter que montar minhas alianças, né, esse é o grande problema não só do depressivo, mas do personagem Shinji, né, do negócio. Você não viu o Evangelion ainda, tá boiando, pô, tem no Netflix, tem pirataria também, muito bom. Mas, né, é essa aliança que é a grande memória filiativa, desculpa, que recalca essa grande memória filiativa intensa, ou seja, abafa, né, de alguma maneira, que é o representante dos fluxos não codificados que submergeriam tudo, né, eles arrastariam tudo. É a dívida que compõe as alianças com as filiações tornadas extensas, para formar e forjar um sistema em extensão, representação sobre o recalcamento das intensidades noturnas, nossa senhora. Então, o que faz essa ponte de passagem, né, do intensivo do influxo germinal para o extensivo das filiações e das alianças, né? É a dívida, acho que é isso que eles estão falando, a dívida da relação entre as pessoas, né, entre os corpos. Não vou me estender nisso não, galera, é genealogia da moral purinho, vai lá, mete as broncas, capítulo 2 ali, vai embora, segunda dissertação e siga meus bons, assim, né, porque é uma tese meio complicada de se defender, né, não sei como é que a galera defende isso, eu acho sempre muito viril, muito masculinista, individualista, apesar de todo esforço, assim, né, eu tenho que pensar todas as coisas.
tem essa literatura do Dave Graeber e do... Como é que é o nome dos caras? O Despertar de Tudo, né? Despertar de Tudo é um livro do David Graeber e do David Wengrow, um antropólogo e um arqueólogo, né? Que eles vão repensar essas relações da humanidade a partir mais da cooperação, né? Mas o próprio David Graeber, e eles são influenciados, o David Graeber é influenciado pelo Deleuze e Guattari. Mas eu sei que também esse David Graeber tem um livro sobre a dívida, né? Essa história da dívida, do débito, né? Então, talvez seja uma atualizada nessas coisas, eu sempre acho muito masculinismo. E outra dica de leitura possível também é A Queda do Céu, do Schopenhauer e do David Bruce, do antropólogo francês David Bruce, para pensar essa forma de troca, essa forma de passagem, né, do influxo germinal para o jogo de alianças e filiações. Né? São questões e problemas e que os nossos amigos vão se apoiar no Nietzsche, né? De toda uma galera boa. Mas na época, né, tinha um Nietzsche para se apoiar e apoiar no Nietzsche. Então segue aparece o Nietzsche aí. A aliança-dívida corresponde ao que Nietzsche descrevia como o trabalho pré-histórico da humanidade. Servir-se da mais cruel mnemotecnia, aqui, que ele fala de mnemotécnica, mas tem mnemotecnia, para impor na própria carne uma memória de palavras sobre a base do recalcamento da velha memória biocósmica. Então interessante, né? Aqui, esse influxo germinal eles colocaram como memória biocósmica, né? Que de alguma forma o Nietzsche vai falar isso de uma maneira muito bonita, que é o homem, este animal doente, né? Ele perde a sua animalidade em troca de quê? De uma doencinha que é ser homem endividado e em volta desse jogo aí de técnicas de produzir memórias, né? Uma mnemotecnia. Então perde-se essa memória biocósmica, que no Nietzsche é esse aspecto que ainda segue sendo a palavrinha animal. Eu tô ouvindo um barulho muito estranho lá da sala, eu vou dar um pulo lá rapidinho e já volto. Só um instante, vocês não vão nem saber porque eu dei pausa aqui, vocês não vão saber. Que doideira, é a música que tá tocando lá na sala e ao mesmo tempo as gatas no armário estão fazendo um barulho estranho, né? Então, nada mais, nada menos que a minha própria paranoia. Mas a música é meus vibes Chapa Fer, assim, Chapa Fer, tem uma banda experimental brasileira que chama Chapa Fer, procurem aí. Mas é o Wind Music do André 3000, né, o Outcaster, o cara do Rei A, André 3000, meteu um disco de flauta, né, que é muito bom. Procurei o último disco do André 3000 e What's Coolest Than Be Cool, só Ice Cold. Ice Cold! Alright. Bom, vamos lá. Ok, now ladies, vou continuar aqui, tá? Eis porque é tão importante ver na dívida uma consequência direta da inscrição primitiva. A dívida como consequência direta da inscrição primitiva, em vez de fazer dela, como das próprias inscrições, um meio indireto da troca universal. Que acho que essa hipótese... isso vai vir Lévi-Strauss ainda, né, dessa universalidade da troca. Um certo Lévi-Strauss da época de 72, 73, que eles estão tentando se dar conta aí com ele, né? Que é essa hipótese antropológica da troca universal. Não sei, estou chutando, tá? Contextualizando, posso estar falando merda. Mauss, que é outro antropólogo, tinha pelo menos deixado aberta a questão. Será que a dívida é primeira em relação à troca ou será tão somente o modo de troca um meio a serviço da troca? Parece que Lévi-Strauss fechou essa questão com uma resposta categórica. A dívida é apenas uma superestrutura, uma forma consciente onde se converte em moeda a realidade social inconsciente da troca. Não é uma citação, é uma referência, né? E a gente tem uma nota de rodapé aqui. Primeiro, Lévi-Strauss, introdução à obra de Marcel Mauss, né? Em Marcel Mauss, Sociologia e Antropologia. O senhor Marcel Mauss viveu de 1872 até 1950. E as estruturas elementares do parentesco, página 209. Agora sim, uma citação direta do senhor Lévi-Strauss, o belga, meu conterrâneo. Explicar por que o sistema de troca generalizada ficou subjacente e a que causa se deve o fato de que o sistema explícito seja formulado em termos muito diferentes. Fecha aspas. A partir desse princípio, Lévi-Strauss chega a uma concepção do inconsciente como forma vazia, indiferente às pulsões do desejo. Para se saber como isso se deu, ver Antropologia Estrutural, página 224. É verdade que a série das mitológicas elabora uma teoria dos códigos primitivos, das codificações de fluxos e de órgãos que transborda por todos os lados uma tal concepção de troca.
Então tem esse outro livro, né? Tem as estruturas elementares do parentesco, mas tem as mitológicas de Levi-Strauss. Quem já falou desse mitológicas do Levi-Strauss para mim foi o senhor Matheus Cian, que já tem a participação aqui em um episódio com o Matheus Cian. Matheus, se estiver ouvindo isso, um abraço, espero que tenha sido boa a defesa do mestrado. Mas Matheus acho que já não discute esse programa faz um tempo. Matheus participou do programa 107, do episódio 107. Forte abraço. Deixa eu ver aqui, o mitológicas. Porque o... Ah tá, o cru e o cozido tá dentro do mitológicas, né? O que é o mitológicas do Levi-Strauss? Difícil, hein, galera? Difícil, esse time que organizar isso melhor, hein? Eu sei que tem antropologia estrutural 1 e 2, né? Estruturas elementares do parentesco, os basicão do Levi-Strauss, mas deixa eu ver aqui se eu encontro mitológicas. Ah, tá. A gente tem aqui introdução à obra do Marcel Mauss, de 50, a vida familiar e social dos indígenas Nambiquara, 48, as estruturas elementares do parentesco, de 49, raça e história, de 52, Tristes Trópicos, Mal Vontade de Ler, 55, e aí começa, né? Antropologia Estrutural, 1958, Antropologia Estrutural 2, só em 73, né? No mesmo ano antiédipo, hein? O Totemismo Hoje, de 62, tá desorganizado que a Wikipédia é doido. O Pensamento Selvagem, 62, e a Tetralogia Mitológica é do 1 ao 4. A gente tem o Cru e o Cozido, em 64, o Mel e a Cinza, de 66, a Origem das Maneiras à Mesa, de 68, e o Homem Nu. Tem até uma música do Sr. Rodrigo Lima, do Dead Fish, né? O Homem Nu estava preso, o Homem Nu se libertou. Será que ele leu Marcel Mauss ou é uma referência a Sandrinha do Muqueca de Rato? Fica aí a questão. Então, clássico episódio de desnudamento na mitologia capixaba, né, do dia D. Então, 71, o Homem Nu, né? Aí tem mais um monte de livro, hein? O cara escreveu, hein? Pô, ele tem um livro de 94 chamado Le Père Noël Supplicié, o Papai Noel suplicado, suplici, que doideira. Bom, então essa é mais ou menos aí parte da extensa bibliografia do Levi-Strauss, parente aí conterrâneo de ninguém mais ninguém menos que Jean-Claude Van Damme. Siga o texto. Não se trata de uma discussão teórica. Eu não entendi, tá? Eu não entendi a citação, não entendi muito o contexto da parada e eu me demorei aqui pra ver, curiosamente, o que tem pra ler do Levi-Strauss. Então, siga um baile aí. Não se trata de uma discussão teórica sobre os fundamentos. Toda a concepção da prática social e os postulados veiculados por essa prática estão envolvidos aqui, assim como todo o problema do inconsciente. Então, tem uma denúncia, né, do antiédipo ao estruturalismo, que é esse vazio estrutural, né, que desconsidera as pulsões desejantes, que eles vão colocar aí como máquinas desejantes, e o poder de conectividade e produção das pulsões, né, que dentro do campo da estrutura fica um vazio que se altera no tempo, mas dentro de certas regras lógicas, né, de alguma maneira. E é isso, né, e aí se estrutura como linguagem de alguma maneira, vai, embromation. E aí os dois alvos principais, mais ou menos nessa época, é ninguém mais, ninguém menos que o Lacan e o Levi-Strauss, né, apenas, a turminha do L. Então aqui eles estão fazendo essa crítica ao estruturalismo antropológico, né, mas eles mesmos colocam, né, que nas mitológicas o Levi-Strauss esparrama um pouco as coisas por aí. Então não levem a sério, assim, né, acho que não dá muito para levar a sério, nem uma crítica ao Lacan, então, até crítica, né? Não é uma crítica de invalidação, né? Mas é empurrar essa galera para mais longe, assim, né? Então, não é empurrar essa galera, vai Lacan, vai para mais longe. Não poder não cair, né? Impedir de cair, ou sei lá, proteger de cair, defender, sei lá, de um lacanismo barato ou de um levi-straussianismo barato. Sigo aqui o texto. Pois se a troca é o fundo das coisas, por que é absolutamente preciso que se não tenha o ar de uma troca? Tá bem contextualizada essa discussão, né? Nem entendi essa pergunta. Pois se a troca é o fundo das coisas, por que é absolutamente preciso que se não tenha o ar de uma troca? Porque é preciso que seja um dom ou um contradom e não uma troca. E por que é preciso que o doador, para bem mostrar que não espera uma troca, ainda que diferida, esteja também na posição daquele que é roubado?
É o roubo que impede o dom e o contradom de entrarem numa relação de troca. Então isso aqui deve ser um comentário bem direto aí com o trabalho dentro do Antropologia, Estruturas Elementares do Parentesco, né, que eu vou pular. Pesquisei um pouquinho dessa coisa aí do contradom, do dom, da troca e tal. E aí ele segue. É o roubo que impede o dom e o contradom de entrar numa relação de troca. O desejo ignora a troca. Ele só conhece o roubo e o dom, e por vezes um no outro sob o efeito de uma homossexualidade primária. É assim com a máquina amorosa anti-troca que Joyce reencontrará em Os Exilados e Klossowski em Roberta. Nota do tradutor. A peça de James Joyce, que viveu de 1882 a 1941, Os Exilados, foi publicada em 1918. A obra de Pierre Klossowski, ou Klossowski, Robert Sessoir, em 53. Klossowski já foi citado aqui, viveu de 1905 a 2001. Vai falar 2001 recente, né? Tem essa cabeça, 2001 é pouco tempo. Cara, então tipo assim, é uma operação bem Deleuze gattariana aqui, né? Tipo assim, não, a gente discorda do Levi-Strauss. Olha como é que tá, na verdade, muito mais perto do que o Joyce e o Klossowski encontraram na literatura, né? Então, tipo assim, já tava fácil, né, velho? Vocês estavam citando só o Levi-Strauss, mas aí vocês vão contrapor com o Joyce, uma peça de Joyce e um livro do Klossowski, um romance do Klossowski. Porra, massa demais. Obrigado, cara. Muitas graças. Mas a gente pode ficar com essa frase, né? O desejo ignora a troca, ele só conhece o roubo e o dom. E por vezes um no outro sob o efeito de uma homossexualidade primária. A gente vai ter que entender o que é essa história do roubo e do dom nessa homossexualidade sob o efeito de uma homossexualidade primária. Né? Entre aspas, tudo se passa como se na ideologia dos Guarmanchels uma mulher só pudesse ser dada. E já vimos o Litiwatiele, ou arrebatada, raptada, portanto, de certa maneira roubada, e vimos o Lipuoatali, toda união que poderia muito manifestamente aparecer como resultado de uma troca direta. Ah, tocou aqui? Vou dar só um chorinho que foi o tempo de eu ir lá na sala e terminar essa citação que não faz sentido nenhum. Toda união que poderia muito manifestamente aparecer como resultado de uma troca direta entre duas linhagens ou segmentos de linhagem é nessa sociedade, se não proibida, pelo menos amplamente reprovada. Nota de rodapé 40, Michael Jan Roche Cartwright, que viveu de 1917 a 1937, então um cara que viveu 20 anos, tá cara de errado isso aqui. Clãs, linhagens e grupamentos familiares nos Gourmand, na revista O Homem, de abril de 66. Pareceu uma revista bem relevante aí para o campo da antropologia. Então a gente parou nesse trecho aqui. O tal do Michel Jean Roche Cartry, eu vou pesquisar aqui até quando ele viveu, porque eu acho que é impossível ele só ter 20 anos e ter publicado isso. Sou cético mesmo nesse sentido. Hoje é que dia? 7/12 de 23. E ele está falando aqui de uma possibilidade de troca. O que se troca, né? Tem muita discussão na antropologia. A troca de mulheres, né? Entre linhagens para produzir alianças. Mas aqui o que está se dando é uma ideia de que toda união que poderia muito manifestamente aparecer como resultado de uma troca direta entre duas linhagens, segmentos de linhagens, na sociedade se não proibida, pelo menos amplamente reprovada. Talvez aí aproximando a ideia de que há muito mais um roubo, um dom, ou um dom e um rapto. Né? Dom no sentido de doação, né? De dote também. Bom, entendi nada. Só ver quem é esse cara aqui que eu fiquei curioso. Michel Jean Roch Cartry. Michel Jean Roch Cartry. Na verdade ele morreu em 2004, eu acho. Ele é um realizador de filmes, né, um filmmaker e um antropologista, né, um antropólogo, considerado um dos fundadores do cinema verdade na França. Roch trabalhou como diretor, como cinegrafista, né, por mais de 60 anos na África. E foi caracterizado pela ideia de antropologia compartilhada. Interessante, hein?
Depois vale procurar. Então ele nasceu em 1917, a data tá certa, a data foi ótima, mas morreu na verdade em 2004 em Niger, no país de Niger. Niger? Não sei. Bom, é isso, curiosidade de uma figurinha e mais uma aí, ó. Quem lê com atenção esse antiédipo, corrige ele, já corrigi ele umas 3 vezes. É um orgulho obsessivo? Com certeza. Então a gente se vê semana que vem. Se você quiser gravar esse programa junto comigo e ler e descobrir quem é mais gente, tipo o Jean Roche, esse cara aí do New French Cinema, French New Wave Cinema. Vem pra cá, vamos ler junto e espero que seja divertido. A gente abre uma chamada de Google Meet e lê aí um tempinho. Beijo no seu coração e até semana que vem.